Bom, pessoal, vamos lá, porque senão, se eu ficar só aqui admitindo, eu não vou conseguir passar o conteúdo para vocês, tá? Daqui a pouco eu volto aqui, admito o pessoal, e aí a gente vai falando. Então, vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Sara Ferreira, estou aqui na Promotiva já há 7 anos. E hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre as características desse novo público, né, que abriu para a gente, que é o crédito CLT, tão esperado por todos nós. E a gente vai falar um pouquinho de digitação, vai falar um pouquinho das características e o público-alvo, tá bom? Para que vocês dêem o pontapé inicial aí das operações e digitem muito, né, esse novo produto aí que a gente estava esperando abrir para o canal correspondente. Eu queria saber se todos que estão aqui estão vendo a minha tela, vocês estão conseguindo olhar a minha tela? Beleza, a Luana, a Karine falou que sim. Então tá bom, pessoal. Então a gente vai iniciando falando ali das características do produto, tá? Então, falando aí do crédito CLT, o que que a gente precisa saber, né, pessoal? É um produto que foi extremamente esperado. A gente ficou com os convênios privados aí bloqueado um tempão para a digitação, enquanto o Banco do Brasil estava ajustando aí, parametrizando no sistema para que a gente então alcançasse o mérito aí para digitar essas operações para o público CLT. Então, essa linha de crédito ela permite contratação de crédito consignado para todo o trabalhador que possui carteira de trabalho assinada, né, que é através ali do regime CLT. Então, hoje, quem é que pode contratar, tá, pessoal, no canal correspondente Banco do Brasil? São aqueles clientes que possuem ali mais de 6 meses de empresa e possuem registro na carteira de trabalho assinada. Eles já possuem aí, né, uma oportunidade para contratar. Iniciando aqui o nosso fluxo de digitação, que é um dos fatores importantes que mandam aí, né, o fator principal para você ter êxito na contratação, é que quem é o público-alvo, né? Sara, para quem que a gente pode vender, para quem que a gente pode ofertar? Então, o primeiro ponto é, tá liberado no canal correspondente, nas agências e também no mobile, tá? E aí é importante a gente pegar algumas diferenças que hoje, pessoal, tem no canal correspondente para agência, tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa live, para que você tenha essa expertise também, alcance o público-alvo que é permitido para o canal correspondente sem perder negócio. Tá bom? Então, os clientes que têm permissão aí para contratar são os clientes que possuem conta corrente no Banco do Brasil. Sara, meu cliente, ele tem carteira assinada, mas ele não é um correntista no Banco do Brasil. Você precisa abrir conta para esse cliente, tá? Então, você vai lá no fluxo digital, abre uma conta corrente para que ele possa ter acesso não somente às linhas consignáveis lá do CLT, né? Que ele tenha acesso também às outras linhas e outras oportunidades de negócio. Então, primeiro, esse cliente ele precisa ter conta corrente no banco. Outro ponto, esse cliente ele precisa ter mais de 18 anos, tá? Aqui a gente não cita a idade máxima, porque a idade máxima hoje para o canal é clientes ali até 80 anos, né? Que é permitido que idade mais prazo da operação não pode ultrapassar 80 anos, tá bom? Então, o cliente precisa ter conta, a idade mínima é 18 anos, esse cliente não pode ter procuração no banco. E mais um ponto super importante, pessoal. A gente só oferta crédito novo, tá? A gente não vai ofertar renovação, outros tipos de linha para esse cliente, tá? Outra informação super importante, pega papel e caneta e anota. Cliente não pode ter endividamento no sistema financeiro nacional, tá? Sendo propostas de crédito consignado ou não consignado. Aqui a gente está falando de empréstimo, pessoal. Então, os clientes que possuem algum tipo de endividamento no sistema financeiro nacional, ou tem, por exemplo, Sara, meu cliente contratou o FGTS, ele está pagando o FGTS, eu não posso contratar para esse cliente? No canal correspondente, não, por enquanto, tá, pessoal? Então, no canal correspondente, a gente não consegue contratar para clientes que possuem endividamento no sistema financeiro nacional, tá bom? Seguindo aqui com o nosso fluxo de digitação,
O que eu preciso saber antes de abordar o meu cliente e ofertar, né, uma linha de crédito CLT para ele, que é o consignado que está disponível para todos os trabalhadores que têm carteira assinada, para que o desconto aconteça em folha de pagamento, né? Então, eu preciso que esse cliente autorize lá na CTPS dele o Banco do Brasil para que eu dê início. Só que aí que tá, pessoal, eu não vou colocar o meu cliente para acessar a CTPS digital. Eu vou gerar tudo por aqui, num clique só, no nosso portal do correspondente, tá bom? Então, você inicia a contratação por aqui, o cliente autoriza via duplo sim essa autorização, e daí vocês conseguem dar sequência no fluxo, e eu vou explicar para vocês agora. Então, lá no menu do portal do correspondente, Sara, entrei com a chave J, entrei com a senha. O que eu preciso fazer agora? Né? Então, você vai acessar o menu, produtos, empréstimos, né? Menu, empréstimos, autorização, consulta de margem. Nesse menu, pessoal, para quem está bem atualizado do portal, vai conseguir simular o que eu vou falar agora. Esse menu estava habilitado apenas para a consulta de margem do INSS, tá? Agora, esse menu está aberto também para a CTPS do Crédito Trabalhador. Então, ele vai precisar entrar lá no portal, ele vai precisar entrar nesse menu, né, de CTPS, Crédito Trabalhador. Entrando nesse menu, ele vai gerar a autorização, tá? Então, ele não precisa, o cliente não precisa entrar lá na carteira digital dele, tá? Ele só precisa, o correspondente só precisa gerar para ele a autorização por aqui mesmo, para que ele tenha acesso aí, para que a gente tenha acesso à informação de margem dele, acesso à autorização, tá? Entrou aqui, o sistema vai pedir, pessoal, CPF, agência e conta. Então, lembra que eu falei que a gente só atua com clientes correntistas? Por esse fator, tá? Então, aqui, o cliente ele vai pedir CPF, agência e conta, a gente vai digitar e seguir em continuar. Clicamos em continuar, o portal vai apresentar essa tela aqui, informando as informações, né, referente a essa autorização de consulta. Sara, essa consulta vai para onde? Pessoal, gerou aqui para o cliente, vai lá para a CTPS dele. Mas o cliente não precisa acessar a CTPS. Aí, o que ele precisa fazer? O correspondente gera a autorização. Feito isso, o sistema vai emitir uma mensagem informando que essa autorização foi gerada, tá? Então, gerei essa autorização. O sistema ele vai me trazer aqui a informação que agora é necessário que o cliente confirme essa autorização. E a data também vai ser informada. Então, prestem atenção. Essa opção de gerar a autorização, ela vai ficar disponível para o cliente até determinado período. Então, o cliente ele também precisa seguir esse período, tá? Para que ele também, para que não precisa seguir, para que não precise seguir esse fluxo novamente. Tá bom? Então, entrei lá no menu de gerar a autorização, gerei a autorização para o meu cliente, e agora, Sara, ele vai entrar na carteira digital para autorizar? Não é preciso, tá, pessoal? Então, assim, ele gerou a autorização aqui no canal do correspondente, ele vai entrar no aplicativo dele do Banco do Brasil e vai autorizar via duplo SIM essa autorização, tá? Então, o cliente não precisa acessar em nenhum momento a CTPS dele, tá? Para validar essa autorização. O correspondente gera por aqui, ele valida direto no aplicativo do banco, e daí então a gente inicia a jornada de contratação para o nosso cliente, tá? Feito isso, o cliente vai autorizar e aí a gente já consegue seguir com a simulação e contratação. Tá bom? Pessoal, antes da gente ir para a jornada de contratação, eu queria saber aqui se alguém tem dúvida em relação a esse fluxo, tá? Vamos utilizar esse chat aqui para a gente falar as nossas dúvidas e também para que a gente não fique com dificuldade aí na hora de gerar essa autorização, na hora de dar o principal, né, o pontapé inicial aí dessa contratação. Deixa eu ver aqui, pessoal, deixa eu ver. Deixa eu olhar aqui o nosso chat. Ó, é obrigatório conta corrente? É obrigatório, tá? O Cícero perguntou se é obrigatório. Conta poupança não, pessoal, somente conta corrente, tá? É...
cliente consegue fazer pelo BB se ele tiver conta no banco? Sim, tá, pessoal? Então, ele precisa ter conta corrente. Aí, ele pode fazer na agência, ele pode fazer no mobile, ou ele pode fazer aqui conosco, o canal correspondente, tá? O fluxo é bem mais fácil que na agência, já comentaram aqui também. O duplo SIM pode ser feito pelo caixa de autoatendimento? Sim, pessoal. Essa autorização que a gente gera por aqui, sem que o cliente entre na CTPS, ela pode ser validada, tá? Pelo aplicativo, internet bank ou até nos caixas eletrônicos da agência. Só vai se o cliente autorizar, tá? Inclusive, antes da gente falar agora da jornada, só vai aparecer linha de crédito consignado para o cliente CLT, pessoal, se ele tem essa autorização. Se ele não tiver essa autorização, não vai aparecer, tá bom? Vamos lá. Em algumas situações, pessoal, o que está acontecendo, tá? Como o fluxo começou hoje, então a gente está se entendendo o sistema, tá? Então, o que o banco já informou para nós? Para os clientes que não possuem limite, Sara, meu cliente não tem endividamento. Eu fiz uma simulação para ele e o portal não abriu. Não abriu porque não tem limite. O banco passou para a gente, pessoal, que essa análise de crédito é gerada de forma automática. Então, o sistema tem até 24 horas para sensibilizar. Eu não estou dizendo que vai acontecer após as 24 horas. Eu digo até 24 horas. Então, você consultor, você vendedor, você precisa acompanhar o cadastro daquele cliente para ver se vai liberar, tá? Então, faça esse acompanhamento ali para ver se o sistema vai liberar limite. Então, para os casos dos clientes que não têm endividamento, já tem a autorização e o sistema ainda não abriu, vocês precisam acompanhar porque o banco vai rodar análise de crédito de forma automática, tá bom? Porque eu estou falando isso, gente, porque tem relatos aqui no chat que já tem mais de 3 horas e o sistema ainda não autorizou o limite. Então, precisa acompanhar, tá? Tem casos que vai liberar de uma forma mais simultânea, outras não. Então, fica forçando o sistema. A partir do momento que você faz uma simulação lá no portal, você já está forçando o sistema a rodar essa análise de crédito, tá bom? A autorização é rápida? Sim, pessoal, a autorização é simultânea, tá? É automático. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui relacionadas ao fluxo de liberação, tá? A gente vai fazendo por partes assim, pessoal, porque vai ficando mais fácil da gente absorver a quantidade de informações que tem esse fluxo para nós, tá bom? Como eu falei, pessoal, é somente crédito novo, tá? A gente não vai conseguir fazer renovação se o cliente já tem empréstimo, seja em outra instituição, ou seja aqui no Banco do Brasil, tá? A gente não vai conseguir fazer. Na agência faz, canal correspondente ainda não faz, tá bom? Deixa eu ver. Beleza. Deixa eu ver se tem mais. Vamos seguindo aqui para o fluxo de digitação. E aí, só vou repassar uma dúvida que foi questionado aqui na live anterior também. O pessoal está perguntando se existe quantidade mínima de funcionários para obter acesso a essa linha. Pessoal, não é o empregador que define, tá? Não é o empregador que define. Então, esse fluxo foi liberado pelo governo federal para todos os trabalhadores que possuem carteira de trabalho assinada. Tá? Então, isso aqui pode ser para as babás, empregadas domésticas, trabalhos que não são formalizados ali por uma determinada empresa, por exemplo, um CNPJ. Se esse trabalhador ele tem carteira de trabalho, ele pode contratar. Inclusive, tem muitas prefeituras, né, tem governos que não faziam para cargos seletistas, por exemplo. Então, nesse novo fluxo, vocês vão conseguir contratar para esses clientes também, tá? Então, os clientes que não atendiam consignado público que a gente fazia, que a gente faz aqui, agora está aberto também para esse público, tá bom? Então, vamos seguindo aqui na nossa jornada. Dúvidas, pessoal, podem mandar aqui no nosso chat, tá? Agora a gente vai seguir com a contratação. Então, eu vou voltar um pouquinho, um passo atrás, relembrar, né, refrescar aí a memória de vocês de como funciona o fluxo. Então, Sara, eu preciso ter um cliente correntista no Banco do Brasil, maior de 18 anos, que tenha mais de 6 meses de empresa,
carteira de trabalho assinada, não possua endividamento no Sistema Nacional Financeiro, ou seja, esse cliente não pode ter nenhum empréstimo vigente que ele está pagando ali. Sara, antecipação de FGTS, conta? Conta, pessoal. Lembrando que a antecipação de FGTS é 2 anos de vigência ali, tá? Então, ele não pode ter nenhum endividamento e ele precisa nos dar a autorização para que a gente simule. Ele não precisa entrar na CTPS. A gente vai gerar por aqui, no nosso portal do correspondente. Então, a gente vai gerar para ele a autorização, ele vai dar o duplo sim nessa autorização, ele vai entrar no aplicativo do Banco do Brasil no celular dele, vai dar a autorização, e daí a gente vai simular para ele a opção de contratar. Tá? Então, a gente vai acessar a opção empréstimo, contratar crédito novo. E aí, a gente segue aqui com o portal. CPF, agência e conta, tá? A gente vai simular para o nosso cliente. Depois, a gente vai selecionar uma opção para ele, que é apenas o crédito novo. Lembra que eu falei que cliente que tem endividamento não contrata? Então, anota essa dica do especialista que eu vou dar para vocês agora. Sara, simulei CPF, agência e conta e meu cliente abriu a opção de renovação. Vocês não vão conseguir contratar para ele o CLT, tá? No consignado. Vocês não vão conseguir, porque esse cliente só pode contratar crédito novo. Então, aqui eu trago para vocês o print da tela da jornada perfeita do cliente perfeito que vocês vão conseguir ofertar e digitar para ele, tá? É esse cliente que vai abrir crédito novo ali, BB crédito consignação, você vai escolher essa linha de crédito para ele e vai simular. Então, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho também sobre condições negociais, tá? Então, eu vou digitar para o meu cliente o valor solicitado. Lembrando que, pessoal, o valor solicitado é o valor que eu vou liberar de empréstimo para o meu cliente, é o valor que vai cair na conta dele, tá? Então, o valor mínimo é R$ 100. E o valor máximo? O valor máximo, o céu é o limite. Então, você pode simular. O portal deixou você contratar, o cliente tem PMA para isso, PMA, prestação máxima permitida, tá, pessoal? Então, ele tem margem para isso. Outro ponto, esse público, como a autorização é feita de forma simultânea, o valor disponível na margem do meu cliente vai aparecer nesse campo aqui, abaixo do valor solicitado. Tá? Então, eu posso confiar no valor que vai estar aqui disponível para eu contratar, tá bom? Então, tem o valor mínimo é R$ 100, o valor máximo não há limite, tá? Não vamos falar de remuneração nessa live. Essa live é apenas para mostrar para vocês como funciona o fluxo e as particularidades do fluxo, tá bom? Então, a gente não vai falar de remuneração aqui. Então, o valor mínimo que eu vou liberar para o meu cliente é a partir de R$ 100. Valor máximo não há, tá? Nenhuma descrição para valor máximo, ou seja, o que tiver no sistema você pode ofertar. Dia do vencimento, pessoal, a gente não escolhe, é o sistema que traz para a gente essa informação, tá? Então, a gente não consegue escolher. Então, o prazo, a gente vai selecionar para ele. O prazo, pessoal, depende do convênio, tá? Tem convênio que vai ter 96, vocês vão precisar simular para o cliente para saber qual é o prazo que vai abrir para aquele convênio, para aquele trabalhador. Então, aqui você vai acompanhar o que o sistema vai trazer de informação para você. A partir desse momento, como eu falei, aqui a gente já entra nas condições comerciais, o que é permitido, né? Então, aqui a gente clica em buscar a taxa. Pessoal, outra informação super importante. Eu não vou definir para vocês aqui um padrão de taxa. Por exemplo, a partir de tanto, a partir de qual valor? Gente, precisa simular, tá? Porque as taxas, ela é definida do perfil do cliente, análise de crédito que é liberada para aquele cliente. Então, tudo depende de qual análise de crédito, qual é o acordo do empregador com o banco, tá? Com o empregado. Então, a taxa de juros ela é definida a partir desses princípios. Então, aqui, a partir do momento que você busca a taxa, o sistema que vai trazer para você a taxa mínima e a taxa máxima para aquele valor que você solicitou. Então, se você quer mudar a taxa de juros do seu cliente, ofereça um valor mais alto, um valor mais baixo. Você pode mexer no prazo também, aumentar o prazo, diminuir o prazo. E aí vocês vão observar que as taxas elas podem variar e elas podem mudar a qualquer momento, tá bom? Então, a gente falou de taxa. Outro ponto importante, Sara, eu vou poder flexibilizar a taxa para o meu cliente? Eu vou poder mexer no valor máximo, no mínimo e no máximo? Vai, pessoal, dependendo do valor que você colocar no sistema, se essa taxa for possível
de flexibilização, você vai conseguir alterar o mínimo e o máximo, tá bom? Feito isso, eu posso clicar em calcular, já selecionei o valor, o sistema já trouxe para mim a data do vencimento, o prazo e também a taxa de juros. Então, eu vou clicar em calcular e vou seguir para a contratação, tá? Agora, para a gente falar dessa outra fase, vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat para ver como que tá as dúvidas em relação a esse fluxo e aí a gente volta, tá bom? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. É muita dúvida, tá, pessoal? Nesse momento aqui a sala tá cheia. Deixa eu ver quantos telespectadores estão aqui com a gente. Ó, nesse momento são mais de 500 pessoas aqui com a gente, tá? Então são muitas dúvidas, mas podem mandar aqui para o nosso chat que a gente vai esclarecendo. Deixa eu ver aqui. O que mais que tem? Sara, o termo de autorização foi gerado, o cliente confirmou, e mesmo assim não apareceu no portal no mesmo instante. Como proceder? A Tatiane perguntou aqui, pessoal, é uma dúvida muito importante, tá? Então, antes dessa jornada que eu mostrei aqui para vocês, a gente precisa ver se esse cliente tem limite ou se esse cliente tem endividamento, porque se esse cliente tem endividamento, pessoal, a gente não vai conseguir contratar, tá bom? O limite, ele é dado a partir do momento que a gente vem para essa jornada de simulação que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais. No aplicativo dele, aparece normalmente, no app da carteira de trabalho também. Na carteira de trabalho, pessoal, vai aparecer que está autorizado o banco, tá? No aplicativo do Banco do Brasil, vai aparecer para que ele autorize o Banco do Brasil a fazer essa consulta, tá bom? Então, a gente inicia primeiro na jornada do correspondente, emite a autorização, cliente dá o duplo sim, depois vai para a carteira de trabalho, tá bom? É... Se o cliente abrir a conta já consegue simular, o banco tem um prazo. Pessoal, ao ofertar a abertura de conta para o seu cliente, tenham em mente que a análise de crédito ela é dada pelo banco, tá? Não é a promotiva, não é o consultor, não é você, administrador, que consegue definir isso, tá? Então, a gente nunca pode ofertar para o cliente uma linha de crédito garantindo para ele que se ele abrir uma conta, ele vai ter acesso, tá? Então, primeiro você oferta a possibilidade, ofertou a possibilidade que é abertura de conta, depois você vê o que o sistema vai disponibilizar para esse cliente. Tudo depende da análise de crédito, tá bom? Mas assim, falando do prazo, tá, da abertura de conta, até 3 dias para o banco deferir, ou seja, aceitar aquela conta, ou indeferir, não aceitar. Então, é até 3 dias esse prazo aí de processamento da abertura de conta. Pessoal, o desconto dessa parcela de empréstimo é direto no contra-cheque do cliente, tá? Na folha de pagamento. Então, não é descontado na conta, é direto na folha de pagamento do cliente. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Sim, pessoal, entrega. Foi feita uma pergunta aqui se esse produto também se encaixa nas regras de Não Me Perturbe SRCC. Pessoal, SRCC vai aparecer caso o cliente tenha, tá? A marcação no CPF e se ele tiver Não Me Perturbe também, tá? Então, é a mesma regra, não muda nada em relação a isso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Renovação, pessoal, renovação, portabilidade ainda não está aberto para o nosso canal correspondente. Portabilidade ainda não faz na agência, mas crédito, renovação, colocar outras linhas, né, não consignáveis, faz aí na agência, tá? O nosso canal ainda não faz. Deixa eu ver. Quem fizer empréstimo CLT consegue fazer outros empréstimos? Pessoal, consegue, tá? Consegue fazer outros empréstimos, desde que seja não consignável, tá? Porque CLT só faz o consignável no nosso canal e ele só pode contratar uma vez, que a gente só faz crédito novo. Agora, se for outras linhas, vai abrir normal, tá bom? Deixa eu ver. É obrigatório abrir conta.
O chat tá bombando aqui, pessoal, são muitas dúvidas, né? Então, agora a gente volta aqui para nossa jornada de digitação. Então, para quem perguntou, cliente não me perturbe, cliente SRCC, o sistema vai fazer a consulta normalmente, assim como vocês estão vendo aqui no print da tela, tá? E aqui a gente parte ali para um dos passos que antecedem a contratação. Então, resumo da proposta, data da primeira parcela, percentual de juros no mês, qual o convênio, tá? E aqui o resumão de tudo isso. Detalhe importante, pessoal. Sara, vai ter seguro prestamista? Sim, pessoal, vai ter seguro prestamista, tá? A gente só está aguardando as informações, se vai ter alguma mudança, qual vai ser a cobertura, mas o banco ainda não repassou para a gente. Assim que for oficial, a gente repassa como incremento no material, tá? Mas já garanto para vocês que vai ter seguro prestamista, tanto estoque como slip, assim como a gente tem pro consignado normal, tá bom? Então, vocês vão poder ofertar seguro prestamista também para os seus clientes. E a partir desse ponto, a gente vai confirmar todas as informações que foi passada para o meu cliente. Então, aqui a gente vai ter o resumo da proposta, a gente vai ter a adesão às cláusulas, né, do contrato do empréstimo, a gente vai ter todas as informações. Então, sem confirmar essas informações que a gente tem como informações importantes, a gente não consegue dar sequência na contratação, tá? Então, confirmou tudo, segue para validação. Cliquei em contratar, dei o aceite nas autorizações do meu cliente. Caso não seja informado, a gente vai impossibilitar a contratação para esse cliente, então preciso flegar todos os pontos obrigatórios de autorização. Cliquei em tudo, segui em continuar. Vou marcar que eu declaro as informações mais uma vez, passando o resumo da minha operação, todas as informações para o meu cliente, tá? E também as declarações do correspondente, que faz parte ali de responsabilidade do correspondente. Cliquei em continuar, gerei a proposta. Ou seja, aqui quem já está acostumado a digitar crédito consignado, linhas não consignadas, viu que a jornada ficou muito simples. Pessoal, é muito simples, é muito seguro, tá? Basta vocês se atentarem às regras de condição negocial para ter sucesso na digitação, tá? Não deu certo com o cliente, tenta o próximo. Gente, são muitos trabalhadores, né? É uma gama aí muito importante para que vocês consigam mergulhar e terem êxito na digitação, tá? Então, cliquei em continuar, a proposta foi incluída no nosso sistema. A partir desse momento, pessoal, o sistema ele vai gerar um PDF para vocês, igual do crédito normal, do consignado, que a gente tem, que é o público, né? As linhas não consignáveis. Então, qualquer proposta que a gente gera aqui no nosso sistema já apresenta essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês aqui. Nesse momento, o cliente, de forma automática, gente, é simultâneo, tá? Eu falo para vocês porque eu já contratei, é muito rápido, tá? Eu nem falei para vocês no comecinho ali, mas assim, eu já vendi Banco do Brasil, então eu sei como que o sistema funciona ali, como é que ele tem a facilidade de liberar rápido, tá? Então, assim, nesse momento aqui que vocês verem essa mensagem aqui na tela de vocês, o cliente vai receber uma mensagem lá no aplicativo do Banco do Brasil instalado no celular dele. Nesse momento aqui, já vai cair um top-up lá na tela do celular do cliente falando que ele tem uma pendente, ele tem uma pendência de confirmação. Assim, quando ele gera a autorização do CTPS, também já gera um top-up ali na tela do cliente. Então, vai estar na tela ali, ó. Você precisa confirmar, cliente. Você confirma? Aí ele vai acessar o aplicativo dele e vai confirmar essa operação via duplo SIM. Tá? Então, na jornada do CLT, também temos dois duplos SIMs, o duplo SIM da autorização e o duplo SIM da contratação, tá? Isso é muito importante para que vocês tenham ali desenvoltura no processo de digitação. Vocês viram que é super simples a jornada, tá, pessoal? É super simples, mas precisa se atentar aí aos detalhes, tá? Então, aqui eu expliquei para vocês o fluxo e agora eu quero que vocês peguem um papel, peguem uma caneta, porque eu vou fazer com vocês um exercício de resumo. Aqui a gente vai resumir tudo que a gente falou, tá? Características do produto, o que a gente precisa, passo a passo inicial, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês. Só um minutinho.
A gente já faz essa validação geral e já vem para as dúvidas, tá, pessoal? Todos estão vendo a minha tela? Se vocês puderem deixar um joinha aqui. Beleza, todos veem a minha tela. Beleza, pessoal, obrigada, viu, por ter compartilhado aí comigo. Já volto para o chat para a gente falar um pouquinho das dúvidas que ainda não foram respondidas, tá, pessoal? Então, a gente faz um resumo aqui para vocês. Quem é nosso Coban, quem faz parte aqui da nossa rede, vai receber esse Help Card. Então, você vendedor, você consultor, você vai ter na sua tela aí para você ofertar para o seu cliente de uma forma mais rápida, mais assertiva, ter ali tudo na ponta dos cascos ali para conseguir uma negociação mais fácil, né, junto aí o seu cliente. Então, vamos lá. Digitei, fiz a liberação, digitei. E agora, Sara, você pode falar para o seu cliente que em 30 minutos, depois que ele confirmar, está na conta dele, tá? Então, vai liberar em 30 minutos aí para o seu cliente. Margem, pessoal, 35%, tá? Já é o que nós temos de padrão hoje para o consignado, tá? 35%. Consulta de margem, vocês não vão precisar fazer essa consulta, porque a partir do momento que gera autorização lá na CTPS, cliente deu autorização, já vai direto lá para o portal. Então, lá na parcela máxima permitida, vocês vão conseguir saber qual é a margem desse cliente. O valor que está lá é o valor que vocês vão conseguir comprometer de parcela desse cliente, tá bom? Acompanhamento pós-duplo SIM, de forma online, assim como a gente tem dos outros convênios também, tá? E eu posso falar aqui para vocês que é basicamente muito parecido com o fluxo que a gente tem no INSS, tá? É online, tá? Deu autorização, já vem lá o valor da margem, deu duplo SIM, 30 minutos está na conta, então é muito semelhante, tá? Regra de contratação, pessoal. Esse cliente ele precisa ter mais de 6 meses de vínculo empregatício, ou seja, ele precisa ter mais de 6 meses de carteira de trabalho assinada. Menos que isso, não é público-alvo, tá bom? Portabilidade, como eu falei para vocês, ainda não está disponível. A gente colocou aqui também dúvida referente ao fluxo de cancelamento. Então, o fluxo de cancelamento, gente, a gente tem o mesmo padrão que a gente já tem hoje, tá? Então, não muda. Então, o mesmo fluxo de cancelamento ele fica igual, tá? Então, cancelou a proposta, antes do duplo sim, a gente cancela pelo nosso portal do correspondente. Depois do duplo sim, o cliente consegue ali via os canais oficiais do bebê, tá? Quais são os canais oficiais, gente? Agência, telefone, tá bom? Seguro, como eu falei, seguro está disponível, seguro sleep, seguro estoque, então vocês podem vender o seguro também, tá bom? Taxa mínima e taxa máxima. Como eu falei, não é a Promotiva, não somos nós, né, vendedores, consultores que conseguimos ali decretar para aquele cliente um mínimo e um máximo de taxa para ele. Quem determina é a análise de crédito que o banco faz. Então essa taxa ela vai ser personalizada, né, entre o cliente e também o empregador e o empregado, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de condições ali, que são as condições de contratação. Então, refinanciamento de linhas não consignáveis. Agora a gente não vai fazer esse público, tá? Ticket mínimo, ticket máximo. Como eu falei, valor mínimo é R$ 100, o máximo é conforme a disponibilidade do meu cliente. Então, eu preciso simular para ele, tá? A carência, pessoal, você pode contratar de acordo com aquilo que vai estabelecer lá no seu portal. Lá na simulação. Sara, na minha simulação deu 2 meses, deu 3 meses. Você pode contratar sem medo, tá? O banco ainda não oficializou para a gente um prazo de carência ali cravado na pedra, tá? Por isso que eu estou falando que vocês podem confiar na informação que vem do portal, tá bom? Prazo mínimo e prazo máximo, o banco também ainda não oficializou para a gente cravado na pedra, mas vocês podem seguir o prazo que tem lá no portal. Lembrando que para prazo mínimo, valor mínimo, né, taxa de juros, essas informações relacionadas à remuneração que vocês precisam falar com os administradores, tá? Não vamos falar de remuneração nessa live. Regra de contrato, pessoal. Essa regra a gente colocou aqui
porque em breve a gente vai conseguir digitar não somente crédito novo, né? Não somente apenas um crédito novo, porque agora a gente só pode contratar se que o cliente não tem endividamento, tá? Mas, possivelmente, no futuro, a gente vai conseguir contratar mais de uma linha. Então, assim, Sara, eu tenho 2 empregos, ou eu sou o Júlio, tenho 3 empregos. Vocês conseguem contratar apenas um contrato por CNPJ, tá bom? Nesse momento, a gente vai conseguir só um, por enquanto, tá? Mas quando for aberto aí, se o meu cliente tem um ou mais vínculos empregatícios, eu consigo contratar um por CNPJ, tá bom? E agora a gente faz aqui uma repaginada no fluxo de digitação, tá? Então, a gente volta lá, falamos das regras, condições negociais, que eu acho que era o mais importante aqui para vocês, que era o que vocês mais estavam perguntando, né? Então, o fluxo de digitação está baseado no quê? Primeiro, o cliente inicia a autorização da consulta da margem lá via CTPS, a autorização. Então, o cliente vai aceitar. O que eu, correspondente, tenho que fazer? Eu entro no portal do correspondente Banco do Brasil, meu cliente não precisa entrar na CTPS, tá? Então, eu vou entrar no meu portal do consignado, eu vou gerar para ele a autorização, o meu cliente vai acessar o aplicativo do Banco do Brasil, vai dar duplo sim nessa autorização. A partir desse momento, o meu sistema já vai estar disponível para receber todas as informações para eu digitar. A partir disso, eu já faço ali a simulação através do menu de empréstimos, contratação crédito novo, tá? Falando mais uma vez de público-alvo, pessoal. Contratamos apenas para clientes que não possuem endividamento, ou seja, esse cliente não pode ter outros tipos de empréstimos. Sara, só no Banco do Brasil? Não, em qualquer outra instituição. Se esse CPF estiver marcado no Sistema de Endividamento Nacional, o Sistema Financeiro de Endividamento Nacional, não vamos conseguir contratar, tá bom? Apenas para clientes que possuem conta corrente no Banco do Brasil, outros tipos de contas não é aceito e disponível para todo e qualquer trabalhador, que essa é a melhor notícia, gente, que tenha carteira de trabalho assinada no regime CLT, tá? Então, todos aqueles clientes que a gente não conseguiu ofertar porque era seletista, agora a gente vai conseguir ofertar para eles, tá? Então, pessoal, a informação mais importante de todas essas informações que foram passadas aqui é muita oportunidade de negócio, porque essa modalidade, ela atende todos os convênios agora, públicos, privados, né? Então, é muito cliente, é muita oportunidade de negócio, tá bom? Encerrei aqui a apresentação, então a gente tem aí mais alguns minutinhos para tirar dúvida. Então, vou entrar aqui no nosso chat para ver as dúvidas que a gente tem aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado até aqui, inclusive. Quem não conseguiu entrar ou tá entrando agora, pessoal, quem não conseguiu entrar, quem está entrando agora, a gente vai ter uma live às 16 para falar também do produto, tá? Quem tiver alguma dúvida durante esse processo até digitar, a gente vai esclarecer essas dúvidas também, tá? Às 16 horas. Conte sempre com o apoio da Promotiva. A gente tem uma equipe aqui maravilhosa para atender vocês e dar suporte aí para o que vocês precisarem. Bom, vamos às dúvidas aqui, hein, gente? É muita dúvida. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, o cliente vai ter que simular na carteira de trabalho para depois ficar disponível para simular? Não, Júnior, não precisa, como eu falei. Primeiro, o correspondente, o consultor, ele vai simular CPF, agência e conta lá na autorização da CTPS no nosso canal do correspondente. Então, você entra lá no portal, já tem agora um menu para que você faça essa autorização. O cliente não precisa acessar a carteira digital, pessoal. O correspondente que vai gerar através do nosso portal. Tá? Não precisa. Então, o cliente, você, consultor vendedor, você gera essa autorização para o seu cliente vai validar essa autorização da CTPS pelo aplicativo do Banco do Brasil dele. Então, a gente gera aqui, ele valida lá e volta para nós aqui novamente, tá bom? As regras acabam atrapalhando um pouquinho, o Andrew comentou aqui, mas, pessoal, esse fluxo está chegando agora para o nosso canal, já está aberto na agência, então, deixo aqui
um conselho para vocês: façam parcerias com as agências. Então, aqueles clientes que vocês entenderem que já tem endividamento, para a gente não perder esse cliente, indica ele para a agência, tá? A gente não está fazendo ainda, mas a agência faz. Então, assim, vocês viram que essa regra atrapalhou o negócio de vocês, direciona para a agência, que a agência toca em parceria com vocês, né? E fazem aí parceria com as agências para poder apoiarem vocês aí nesses casos, tá bom? É a dica de negócio que eu deixo aqui. E eu falo para vocês, gente, funciona. Já temos contratações, né? Hoje, o nosso canal correspondente para esse público já temos contratações. Então, é bom, é muito bom. É bom para nós que estamos fazendo, é bom para o cliente que está contratando, tá bom? Vamos ver aqui. Como eu falei aqui, tá, pessoal? A regra é: se o cliente já tem empréstimo, não dá para contratar, tá? Então, ele não pode ter nenhum empréstimo, por enquanto, tá? Se esse cliente já tem outros empréstimos, a gente direciona ele para agência, ou o mobile, que é pelo celular. Ele faz direto pela conta dele, direto no celular, tá bom? Deixa eu ver. Ah, uma dúvida muito boa aqui que veio, viu, pessoal? Do Diego. Caso o CLT é demitido, como é feito o pagamento das prestações? Gente, é o seguinte: o governo estabeleceu essa oportunidade de contratar empréstimo. Só que a partir do momento que esse cliente não tem mais vínculo com o trabalho, ele vai precisar arcar com essa dívida. Então, assim, a gente precisa entender quais são as regras estabelecidas ali, tá? Então, vai descontar do fundo de garantia desse cliente, vai descontar da rescisão, ele precisa pagar essa dívida. Então, o cliente ele precisa estar ciente que, se ele for demitido, ele vai precisar arcar com essa responsabilidade, com essa contratação, tá? Então, deixem os clientes de vocês cientes disso. Essa responsabilidade não é do correspondente nem do banco, é do cliente, tá? Então, foi demitido, ele tem que arcar ali com o pagamento dessa dívida, seja via, né, FGTS, seja via rescisão, tá bom? Deixa eu ver aqui. Uma dúvida, é 6 ou mais de 6 meses? A partir de 6 meses, tá, pessoal? Quando a gente fala a partir de 6 meses, ele precisa ter ali 7 meses, 6 meses e meio, 7 meses. Então, a partir de 6 meses, tá? Menos de 6 meses, esse cara não contrata, tá bom? Nem abre linha de crédito para ele. Deixa eu ver. É restrito apenas ao estado, federação onde atuo? Luiz, não tem restrição, Luiz. É para todo trabalhador. Cliente tem carteira assinada, você vai poder vender para esse cliente, tá bom? Não tem restrição, pessoal. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. É... A Milene fez uma pergunta aqui, gente, que eu vou falar. Milene, eu vou deixar uma salva de palmas para sua dúvida. Seguro prestamista não quita? Pessoal, muita atenção na hora de vender seguro prestamista e verificar ali o que o seguro prestamista cobre, tá? Prestamista só cobre em caso de morte acidental ou natural, tá? Então, verifiquem essa condição. O sistema ele mostra para vocês quais coberturas do seguro de cada um deles. Então, cuidado ao ofertarem aí seguro na promessa de que essa dívida será quitada, tá? Só se o cliente morrer, pessoal. Eu não quero que o cliente morra porque a gente quer contratar ali renovação para ele, outras linhas de crédito, tá? Nosso seguro prestamista para esse público não muda, tá? Nosso seguro prestamista é para operação de crédito. Se ele for desligado, não entra nessa regra, tá bom? Sara, a Mel perguntou. Olha que pergunta genial, gente. Sara, se o cliente liquidar o contrato pessoal que ele tem, conseguimos contratar? Consegue, Mel. Ele só não pode ter dívida ativa. Se ele tem uma dívida quitada, é abraço. Você consegue contratar para ele normalmente, tá bom? É, Deixa eu ver aqui o que a gente mais tem aqui de dúvidas, tá? Ó, tem uma dúvida aqui que ela está sendo recorrente falada aí por, né, várias pessoas aí. Sara, meu cliente gerou autorização, mas quando eu vou contratar, o sistema não deixa. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma mensagem de erro.
Na verdade, não é uma mensagem de erro, tá, gente? É uma mensagem informativa. Eu vou compartilhar com vocês aqui, e aí vocês podem similar com o que vocês precisam, tá? Deixa eu só pegar ela aqui. Porque ela entra na dúvida do seguinte: Sara, eu gerei a autorização para o cliente confirmou, mas mesmo assim o portal não está abrindo, o portal não está deixando contratar, ou então não abriu linha de crédito para esse cliente, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, tá, pessoal? Que tá travando aqui um pouquinho a minha tela. Mas eu vou pegar aqui dos grupos de atendimento que a gente tem. E aí eu já consigo mostrar para vocês aí um exemplo real, tá? Dessa situação que eu coloquei aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar aqui os dados de um parceiro que não mostra dados, tá? Só a mensagem. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Aí vocês me sinalizam se vocês estão identificando, por favor. Subir minha tela aí para vocês. Tá compartilhando minha tela aí, pessoal? Se puder deixar um joinha, um belezinha aqui no chat. A Lu confirmou que sim. Jussara também no chat. Então, beleza, pessoal. Confirmou aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Essa mensagem aqui vai aparecer para vocês em duas situações, tá? Sara, meu cliente, ele tem endividamento e já deu autorização. Então, se o cliente ele tem endividamento, já vai aparecer essa mensagem para vocês, tá? Então, apareceu essa mensagem, o cliente tem endividamento. Primeiro ponto, tá? Segundo ponto, Sara, eu tenho certeza que o meu cliente não possui endividamento. Meu cliente tem certeza disso, né, gente? Pode acontecer, tá? O que eu tô falando é de modo geral o que aconteceu até agora. Não pegamos nenhuma situação diferente dessa aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Todos os clientes que a gente pegou até agora e o sistema apresentou essa mensagem é porque tem endividamento, tá bom? Então, quando o cliente tem endividamento, o sistema nem vai abrir para vocês simularem, pessoal. Então, você está tentando simular, eu vou lá no portal que eu vou simular primeiro. Não vai abrir. Não vai abrir, tá? E ao gerar a autorização, o sistema vai emitir essa mensagem que eu estou compartilhando com vocês aqui na tela, tá? Eu estou compartilhando, pessoal, essa mensagem aqui com vocês porque essa mensagem, ela foi muito enviada nos nossos grupos de atendimento hoje, então é uma dúvida muito frequente. Então, essa mensagem vai aparecer quando o cliente tem endividamento. E outro ponto, verifiquem se o cliente que vocês estão simulando, ele tem crédito, ele tem linhas de crédito disponíveis. Então, ele precisa ter crédito novo disponível, como eu falei para vocês. O cliente, público-alvo, que é permitido contratação, precisa ter crédito novo, tá bom? Pessoal, já estamos chegando aqui no final da nossa live, então aproveita para mandar as mensagens no chat. Os microfones eles ficam desabilitados, mas vocês podem mandar mensagem aqui no chat que a gente vai escrever, que a gente vai trocando aí, tá? E falando. Deixa eu ver aqui se tem. A Luana perguntou: se o cliente quitar a dívida que possui e eu, como agente, contrato logo em seguida, tem risco do SRCC? Pessoal, SRCC é um outro fator aí de endividamento, tá? Se a gente está falando de uma linha não consignável, não cai no SRCC, tá? Agora, se a gente está falando de uma linha consignada, como eu falei, a regra se mantém. Então, se for um consignado e ele quitar, cai no SRCC, tá bom? E também, vocês fiquem tranquilos, porque o nosso sistema do canal correspondente, ele já é parametrizado para que, se o cliente ele tem o CPF no SRCC, você vai simular, se esse CPF tiver marcado, o sistema já vai mostrar para você que tem a marcação, tá? Só em caso de indisponibilidade da consulta, que é o que pode acontecer também, o sistema não fala, mas de modo geral ele fala, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pessoal que está com problema,
tá dando mensagem de erro lá na hora de contratar, manda mensagem para o suporte de vocês, para o suporte acionar aqui o suporte da Promotiva, tá bom, pessoal? Então, manda lá nos nossos grupos de atendimento, quem tem acesso, tá? Para que a gente possa analisar e identificar com vocês o que está acontecendo. Mas, de modo geral, a gente testou aqui, tá? O sistema está funcionando perfeitamente, a não ser que tenha ali algum problema, tá? Ou algum impeditivo comercial, condição negocial para esse cliente, tá? Bom, vamos lá. Não aparece nos portal, mas no SysBB está permitindo simular. Gente, como eu falei, no SysBB vai permitir. Se o cliente tem endividamento, vai permitir, porque a agência faz. Quem não faz é o canal Coban por enquanto, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver o que mais. Só mais um minutinho. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de dúvida aqui. A Mel perguntou aqui, se o cliente contratar e depois quiser fazer uma antecipação do FGTS, fica disponível ou o saldo fica preso caso ele seja demitido? Mel, uma linha não prejudica a outra, tá? Eu falei em caso de quitação de dívida, em caso de demissão, tá? Eles podem utilizar o saldo do FGTS para quitar essa dívida caso o cliente não tenha rescisão. Então, assim, uma linha de crédito não prejudica a outra, tá, pessoal? Pode contratar, sim, normalmente, tá? Babá, tem CLT, mas esse recebe por Pix. Como seria o desconto dessa parcela? Tamires, se o cliente tem carteira de trabalho assinada, ele tem folha de pagamento, tá? Todo cliente, mesmo sendo babá, tá? Tem uma folha de pagamento, tá? E se ela recebe por Pix, aí é um acordo que o empregador fez com ela e tudo mais, mas ela tem folha de pagamento. E esse desconto tem que constar na folha de pagamento. Isso não interfere em nada, tá? Deixa eu ver, mais alguma dúvida? Sara, cliente já tinha outros empréstimos e mesmo assim conseguiu contratar. Como sigo? Lucas, precisa verificar se foi via SysBB, tá? Se foi via SysBB, pode normalmente. Se foi via portal do correspondente, eu entendo que essa dívida que o cliente tinha não estava relacionada ao empréstimo, tá? Seja empréstimo novo, consignado, quer dizer, seja linha consignável ou não consignável. Deixa eu ver aqui. A Cecília perguntou: tem regra mínima de funcionários da empresa? Pessoal, como eu falei, não é o empregador que escolhe o funcionário que vai contratar. Se o funcionário tem CLT, se ele tem cadastro de CLT, se ele tem registro na carteira de trabalho dele, a partir de 6 meses, ele pode contratar. Não é o empregador que define, tá bom? É... Entre a autorização e a liberação, quanto tempo? Pessoal, é muito rápido. Vocês viram aqui, eu falei meia hora aqui explicando para vocês detalhes, tá? Que a gente está meia hora só tirando dúvida, tá? Mas assim, é muito rápido, é 30 minutos, tá? Cliente deu duplo sim, cliente deu duplo sim na autorização, cliente deu duplo sim na contratação, em 30 minutos está na conta dele, tá? Assim como eu expliquei aqui para vocês, sem dificuldade nenhuma, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim aqui da nossa live. A gente tirou dúvida pra caramba. A gente ficou aqui 30 minutos só batendo papo aqui pelo chat. É uma pena que os microfones ficam desativados, mas assim, a interação no chat foi maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. A gente vai ter uma live agora às 16 também para falar, tá? Espero que vocês tenham gostado. As dúvidas vocês podem mandar também. E outra coisa, para quem participar dessa live e preencher a nossa lista de presença, vai receber o nosso conteúdo exclusivo do nosso roteiro operacional do crédito CLT, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom. Espero que vocês vendam muito, tenha muito sucesso aí na oferta desse crédito. Tá? Eu vou mandar o link aqui, tá, Carlos? Espero que vocês tenham gostado. Avaliem a minha live também, ela é muito importante aqui, tá? Avaliem aqui como é que foi, né, a aplicabilidade, a minha demonstração aqui para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu mandar aqui a nossa lista de presença. Só um minutinho, pessoal.